Amigo vascaíno, o que aconteceu no Beira-Rio foi uma verdadeira afronta ao futebol brasileiro. E que bom que o Vasco da Gama soltou uma nota oficial porque não dá mais para aguentar calado. Como bem disse o Pablo Vegetti, a sensação é de roubo. O Vasco foi escandalosamente prejudicado nessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não foi só ele que sentiu isso. Fernando Diniz, na coletiva pós-jogo, soltou tudo que muitos torcedores já estavam engasgados para dizer. O desrespeito com o Vasco é constante, é repetitivo, é descarado. E o pior, parece que ninguém faz nada. A arbitragem brasileira vem se superando a cada rodada, mas não positivamente. O nível é tenebroso. E quando envolve o Vasco da Gama, parece que a régua muda, que o critério desaparece. Ano após ano, rodada após rodada, o Vasco é envolvido nos lances mais absurdos e inexplicáveis. É erro atrás de erro. E não estamos falando de interpretações duvidosas, estamos falando de situações gritantes. Não é exagero, não é vitimismo. É uma sequência de acontecimentos que já passou do limite. Agora, focando no jogo em si, é importante destacar o desempenho do time. O Vasco jogou bola, amigo vascaíno. Especialmente no primeiro tempo, a equipe fez uma das suas melhores atuações no campeonato. Foram 15 finalizações contra o Internacional, 5 delas no gol. Amassou o adversário, envolveu, criou oportunidades e demonstrou organização. Faltou aquele atacante mais decisivo, é verdade. E isso pesou. Pablo Vegetti infelizmente vive uma fase ruim e perdeu chances que não se pode desperdiçar em jogos desse nível. Teve até um impedimento absurdo em lance claríssimo que poderia ter mudado a história da partida. Se o Vasco tivesse um camisa 9 mais afiado em campo, talvez a vantagem no primeiro tempo fosse bem maior. Isso teria dado mais tranquilidade para o segundo tempo e possivelmente os 3 pontos viriam naturalmente. Mas mesmo com a queda de rendimento na segunda etapa, o Vasco ainda era um time organizado, seguro defensivamente e com chances reais de buscar o resultado. Só que aí entra a estrela da noite, e infelizmente não foi nenhum jogador. Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida, conseguiu tomar uma decisão que beira o inacreditável. O goleiro Léo Jardim foi expulso de maneira absurda com 2 cartões amarelos por suposta cera. O primeiro amarelo já é discutível. Foi a primeira vez que ele demorou na cobrança de um tiro de meta. Nada demais. Em todo jogo o goleiro faz isso. Mas o segundo amarelo, esse sim é o maior escândalo. Léo Jardim caiu sentindo dores, pediu atendimento e, ao invés de chamar o departamento médico e acrescer o tempo depois como manda a regra e o bom senso, o árbitro simplesmente decidiu expulsar o goleiro. Sem prova de simulação, sem avaliação médica. Nada. E o mais surreal disso tudo é que o próprio árbitro na súmula escreveu que o expulsou por retardar o reinício da partida de forma desrespeitosa, dizendo que o goleiro caiu no gramado sem motivo aparente. Mas desde quando o árbitro virou médico para saber se a dor do jogador é real ou não? Desde quando o critério é tão subjetivo a ponto de um árbitro decidir sozinho quem está sentindo dor ou não? Isso nunca existiu no futebol. Nunca. E agora querem normalizar um absurdo desses. O próprio Diniz falou na coletiva: é a criação de uma nova jurisprudência no futebol brasileiro. Porque se isso passa batido, se isso não for revisto, daqui a pouco todo goleiro que pedir atendimento corre risco de ser expulso. Não tem precedente. Nunca aconteceu algo parecido. E o mais revoltante é o critério seletivo. Porque no primeiro tempo, quando o Vasco estava dominando completamente o Internacional, o goleiro Rocher caiu após orientação da comissão técnica claramente para esfriar o jogo. Pediu atendimento, foi atendido, parou a partida e ninguém falou nada. Nem cartão. Nem advertência. Nada. Ou seja, para o Vasco o rigor é um. Para o adversário é outro. E é esse tipo de situação que faz o torcedor vascaíno perder a paciência. A sensação é de perseguição. Parece que o clube precisa jogar o triplo, vencer todos os obstáculos dentro e fora de campo, porque qualquer vacilo, qualquer erro mínimo vira punição severa. Enquanto os adversários têm margem, têm tolerância, têm benefício da dúvida, o Vasco joga sempre no fio da navalha. Agora, com esse empate, o Vasco até conseguiu sair da zona de rebaixamento, alcançando os mesmos 15 pontos do Santos, mas com saldo de gols melhor. Ainda está perto do Vitória, do Grêmio, do Fluminense e do Atlético Goianiense.
A diferença para esses clubes é pequena e o Vasco ainda tem 2 jogos a menos. A situação na tabela, portanto, é até promissora considerando tudo o que aconteceu. Mas é difícil comemorar algo quando se sai de campo sem Tindose lesado. E o que mais revolta é ver que não é a primeira vez. Contra o Grêmio já tinha acontecido algo semelhante. Uma jogada promissora do David que ficou cara a cara com o goleiro foi interrompida pela arbitragem de forma precoce e inexplicável. Mais 2 pontos que foram tirados. E agora contra o Internacional mais uma vez o juiz é protagonista de um resultado. Já são pelo menos 4 pontos perdidos diretamente por erros de arbitragem. 4 pontos que colocariam o Vasco em uma posição muito mais segura no campeonato. E não adianta só reclamar. O clube dessa vez decidiu agir. Emitiu nota oficial cobrando providências imediatas da comissão de arbitragem da CBF. Pediu o afastamento de Flávio Rodrigues de Souza e prometeu formalizar uma nova representação. A diretoria quer explicações, quer mudanças e quer responsabilidade. Por que futebol se decide na bola e não no apito? A confiança no campeonato está em risco. A credibilidade da arbitragem está em frangalhos. E isso afeta tudo, amigo vascaíno. Afeta o trabalho do treinador, afeta o psicológico dos atletas, afeta o investimento no clube. Quem vai querer apoiar um projeto onde o resultado não depende só do desempenho, ou como manter um elenco motivado se cada erro pode custar uma vitória, uma classificação, uma permanência na elite? E o pior é que até os jogadores já não aguentam mais. Pablo Vegetti, que não vive boa fase mas tem história e representatividade no grupo, foi direto ao ponto na entrevista pós-jogo. Chamou de roubo. Disse que o que aconteceu foi inacreditável. Que todo mundo precisa falar. Porque se não falar ninguém vê, ninguém pune e os prejuízos continuam se acumulando no colo do Vasco. E ele tem razão. Foi uma expulsão que alterou completamente a história da partida. O jogo estava empatado e o Vasco ainda tinha a chance de buscar o gol da vitória. Mas com 1 a menos, com o goleiro titular expulso e toda a estrutura emocional do time desmontada, ficou difícil. A arbitragem decidiu o jogo. E isso é inadmissível. Como o próprio Diniz disse, a função do juiz é aplicar a regra, manter o controle da partida, mas nunca ser protagonista. Quando o árbitro vira o centro da atenção é porque algo muito errado aconteceu. E veja só a ironia, o Flávio Rodrigues de Souza, que estava na escala para esse jogo, foi o mesmo que já teve outras polêmicas em partidas anteriores. Não é um nome qualquer. Já tem histórico. E mesmo assim segue sendo escalado para jogos decisivos. Será que é só incompetência ou será que tem algo mais? Porque a pergunta que o Vasco levantou na sua nota é legítima. Até quando os mesmos erros vão se repetir sem consequência? A verdade é que o torcedor vascaíno está esgotado. Não é só pelo que aconteceu ontem, mas por tudo que vem se acumulando. Já virou rotina. Já virou piada. O Vasco joga bem, se supera, mostra evolução e mesmo assim sai de campo com gosto de derrota por fatores externos. É frustrante. É indignante. E não dá mais para aceitar calado. E olha, para quem ainda duvidava da gravidade do que aconteceu, basta ver a repercussão. Não foram só os torcedores do Vasco que ficaram revoltados. A própria imprensa ficou sem entender. Analistas, comentaristas, ex-árbitros, todos tentando justificar uma expulsão que não tem justificativa. A regra é clara: se o jogador pede atendimento, o árbitro deve chamar a equipe médica e, se considerar que houve, ser a compensa nos acréscimos. Simples assim. Mas Flávio Rodrigues quis inventar, quis aparecer e prejudicou o Vasco. E esse tipo de erro, amigo vascaíno, não dá para passar em branco. Não pode ser normalizado. Porque senão em breve vamos ver goleiros expulsos em sequência e aí vão dizer que é o novo critério. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que com outros clubes o tratamento é diferente. Basta lembrar do que aconteceu com Rocher. E ali foi ser escancarada, autorizada pela própria comissão técnica. Mesmo assim nada foi feito. E contra o Vasco o rigor é absoluto. Então fica aqui o desabafo, a revolta e a cobrança. Porque o que aconteceu no Beira-Rio foi um atentado contra o futebol. Foi um tapa na cara do torcedor que ainda acredita na justiça esportiva. O Vasco foi valente, foi superior, jogou para vencer. E saiu de campo punido por um árbitro que se colocou acima do jogo.
Isso não pode mais acontecer. E o pior de tudo é ver que essa situação gera um efeito cascata dentro do elenco, na comissão técnica e até mesmo na torcida. Quando um time se sente perseguido, a instabilidade emocional cresce, os erros aumentam e o ambiente fica cada vez mais pesado. O Vasco da Gama, mesmo tentando se reerguer, mesmo investindo em reforços, em comissão técnica e em estrutura, acaba sendo atropelado por decisões que fogem ao controle do campo. Não adianta o time produzir, criar chance e ser dominante se uma expulsão absurda quebra tudo que foi construído em 90 minutos. E isso tem reflexo direto na campanha do clube, porque são pontos que não voltam mais. Fernando Diniz disse uma frase que resume bem tudo isso: não queremos ser beneficiados pela arbitragem, queremos critério. E ele tá certo. O Vasco não quer favorecimento, não quer erro a seu favor. O que se cobra a isonomia a respeito é que a mesma falta tenha o mesmo peso para os dois lados. E isso claramente não tem acontecido. No mesmo jogo, um goleiro faz cera e é ignorado. O outro pede atendimento e é expulso. Como é possível aceitar isso? Como confiar num campeonato onde as decisões mudam de acordo com a camisa? A reação do Diniz foi forte, mas foi necessária. Ele foi cirúrgico ao expor a contradição da arbitragem, ao lembrar que o árbitro não é médico, que ele não tem como saber se um atleta está sentindo dor ou não. E se amanhã aparece um exame provando que o Léo Jardim tinha uma lesão, como é que fica a cara da comissão de arbitragem? Quem é que vai devolver os pontos perdidos por uma interpretação pessoal, subjetiva e sem fundamento? E aí entra um ponto importante: a responsabilidade. Porque não é só o juiz que erra. Existe uma comissão por trás, existe uma estrutura que deveria analisar o desempenho desses profissionais e cobrar postura. Mas o que se vê é um ciclo de impunidade. Árbitros erram, prejudicam clubes e seguem apitando normalmente. Enquanto isso, os clubes pagam a conta. E quando reclamam, ainda são multados, criticados, taxados de chorões. Isso precisa acabar. O futebol brasileiro precisa urgentemente de uma arbitragem profissionalizada, com regras claras, com punições severas para quem compromete o espetáculo. E não tem mais como esconder: o Vasco já está na lista dos mais prejudicados da temporada. Contra o Grêmio foi um gol anulado de forma precipitada. Contra o Internacional, uma expulsão bizarra que definiu o resultado da partida. Isso sem contar outras partidas em que o critério foi escandalosamente desigual. O time joga com o regulamento e com o apito contra. E é por isso que essa indignação se alastra na torcida. É por isso que o ambiente está tão inflamado. Agora, falando um pouco sobre a postura do elenco dentro de campo, é preciso reconhecer que houve entrega. Mesmo com um a menos, o time lutou, tentou, se defendeu como pôde. Não foi um segundo tempo brilhante, longe disso. Mas também não foi uma queda de rendimento inexplicável. Foi consequência direta de uma expulsão injusta que quebrou o time. E mesmo assim a equipe segurou o empate, saiu com um ponto que, dadas as circunstâncias, foi valioso. Mas que poderia ter sido 3. E esse tipo de cenário mostra que o elenco está fechado, que o time tem espírito, tem vontade. O que falta às vezes é aquele toque de qualidade no último terço, uma finalização melhor, uma escolha mais acertada. E nisso, claro, entra a fase de Pablo Vegetti. Não tem como fugir desse assunto. O atacante não vive um bom momento, está errando gols que antes colocava para dentro sem pensar. E isso pesa ainda mais num jogo em que as chances são limitadas. Ontem, por exemplo, ele teve oportunidade clara e desperdiçou. No segundo tempo apareceu impedido em uma jogada que poderia ter sido fatal. São detalhes que fazem diferença. Mas também é injusto jogar tudo nas costas do Vegetti. Ele tem história, tem identificação com a torcida e é um cara que veste a camisa com raça. Só que o momento é ruim. E jogador vive de momento. Quando o atleta não está rendendo, a melhor saída é mexer, dar chance a outro, deixar o cara respirar fora do campo e voltar no momento certo. Isso não apaga o que ele representa. Mas a cobrança é natural. E precisa ser feita. O Vasco precisa de um centroavante mais incisivo, mais frio dentro da área. Alguém que numa chance clara resolva o jogo. Porque o time até cria, mas não aproveita. E quando não aproveita, dá margem para que uma decisão externa como a de ontem interfira no placar. E esse é o perigo. Quando um time precisa ser perfeito para vencer, qualquer erro, seja da arbitragem, seja técnico, custa caro demais.
Outro ponto que precisa ser discutido é a atuação da diretoria. A nota oficial do clube foi forte, foi direta e mostrou que o Vasco não vai aceitar calado. Mas é preciso mais. É preciso ir até a CBF e cobrar cara a cara, protocolar representações, exigir afastamentos. Porque só a nota não resolve. O bastidor do futebol é pesado e quem não joga nos bastidores acaba sendo atropelado no campo. O Vasco precisa se impor nos corredores da CBF, precisa bater na porta da comissão de arbitragem, precisa gritar nos microfones da entidade. Só assim algo pode mudar. E é preciso também apoio da torcida. Mesmo revoltada, mesmo cansada, a torcida vascaína precisa continuar empurrando o time. Porque dentro de campo esses caras precisam sentir que não estão sozinhos. Que existe uma massa gigante por trás cobrando justiça, cobrando desempenho, mas também dando respaldo. Vaiar jogador que erra é fácil. Difícil é manter o apoio quando tudo parece desabar. E esse momento do Vasco exige união. Do técnico, da diretoria, dos jogadores e da torcida. A verdade é que o jogo contra o Internacional escancarou tudo que está errado na condução do Campeonato Brasileiro. A falta de critério, a má formação da arbitragem e a impunidade nos erros. E o Vasco virou símbolo disso. Mas ao mesmo tempo também mostrou que o time tem força, que tem futebol para sair dessa situação. O problema é quando o adversário não é só o outro time, mas também o juiz. Aí fica difícil. E o que mais deixa o torcedor perplexo é ver que ninguém assume o erro. A CBF não se manifesta, a comissão de arbitragem se cala e o árbitro segue como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o Vasco contabiliza mais um prejuízo. Mais um tropeço induzido. E a pergunta que fica é até quando o clube vai ser vítima desse sistema falho, até quando os erros vão ser tratados como lances interpretativos, e nem dá para dizer que a expulsão do Léo Jardim foi interpretativa. Porque ela não encontra base em nenhum parâmetro técnico. O árbitro não consultou o quarto árbitro, não chamou atendimento médico, não deixou o jogo seguir. Simplesmente decidiu que o jogador estava fingindo e puniu. Isso é gravíssimo. Porque abre um precedente que coloca todos os goleiros do país em risco. Quem garante que semana que vem outro goleiro não será expulso da mesma forma, ou será que esse rigor só serve para o Vasco? O que houve ontem em Porto Alegre foi uma página vergonhosa na história do Campeonato Brasileiro. Um jogo que poderia ter sido lembrado pela performance do Vasco no primeiro tempo, pela superação, pela entrega dos jogadores. Mas que acabou marcado por uma decisão ridícula e injustificável que mudou o rumo da partida. E é por isso que a repercussão foi tão grande. Não foi só torcedor que ficou indignado. Foi todo mundo que ama o futebol. Por que não dá para compactuar com isso? E mesmo com toda essa indignação, o Vasco ainda depende só de si para mudar sua trajetória no campeonato. Tem jogos atrasados, tem elenco para melhorar, tem técnico competente. Mas precisa de justiça. Precisa jogar em igualdade. Precisa que a arbitragem não seja protagonista. E isso infelizmente não está acontecendo. O torcedor vascaíno está ferido, mas não derrotado. Está cansado, mas não calado. Vai continuar cobrando, vai continuar apoiando, vai continuar exigindo respeito. Porque o Vasco é muito maior do que qualquer erro de arbitragem. E a história desse clube não será manchada por decisões absurdas de quem deveria proteger o jogo. Vai pra cima, Vasco. Contra tudo e contra todos. Porque a luta é grande, mas a torcida é gigante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os corredores de São Januário estão em ebulição e os bastidores do futebol brasileiro ganharam um novo ingrediente para esquentar o mercado da bola. Um rumor que ganhou força nos últimos dias aponta que Brian Rodrigues, atacante uruguaio com passagem pelo América do México e ex-Peñarol, está prestes a desembarcar no Vasco da Gama. Embora o clube carioca ainda não tenha feito nenhum anúncio oficial, a torcida já começou a comemorar como se a contratação fosse certa. A movimentação nas redes sociais vascaínas foi intensa nas últimas horas, alimentada por vídeos de torcedores celebrando a possível chegada do jogador e até foguetório em frente à sede do clube. A expressão "pode comemorar" estampou timelines e grupos de WhatsApp, como um grito coletivo de otimismo.
Fontes próximas à diretoria indicam que as conversas com o staff de Rodrigues estão avançadas e que apenas detalhes burocráticos separam o uruguaio de vestir a camisa cruz-maltina. Ainda assim, cautela é a palavra de ordem por enquanto, já que nenhuma das partes confirma oficialmente o acerto. Rodrigues, de 24 anos, é conhecido por sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e versatilidade no ataque. É um jogador de perfil que há tempos o Vasco procura para reforçar o setor ofensivo, especialmente em um momento em que o clube busca se firmar no Campeonato Brasileiro. Sua chegada, caso se concretize, representaria não só um ganho técnico, mas também um sinal de que a diretoria está disposta a investir pesado na temporada. O nome do uruguaio já esteve ligado a outros clubes brasileiros no passado, mas desta vez, os indícios de que o destino é mesmo São Januário são mais fortes. Pessoas ligadas ao jogador indicam que ele vê com bons olhos a ida para o futebol brasileiro, especialmente para um clube com a tradição e a vitrine do Vasco. O que se comenta é que até o próprio Brian já estaria empolgado com a possibilidade e teria manifestado interesse em acelerar o desfecho das tratativas. Enquanto a confirmação oficial não vem, o clima no clube é de expectativa. Os torcedores seguem ansiosos, renovando esperanças e alimentando o sonho de ver Rodrigues vestindo a camisa 11 em breve. Resta saber se o rumor se tornará realidade ou se é apenas mais um capítulo nas sempre agitadas novelas do futebol sul-americano. Uma coisa é certa, onde há fumaça, há fogo, e em São Januário, a chama da esperança já foi acesa. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.